Amém. Hoje nós temos alguns avisos aqui e também primeiro eu vou começar aqui com o irmão Geraldo, que estava internado, né? Mas já recebeu alta, deve sair, voltar para casa hoje ainda, né? E oração, agora vamos aqui na oração. Irmã Hilda, nós vamos orar por ela. Irmão Pedro também está muito gripado, ele me ligou agora há pouco tempo, está muito gripado, nós vamos orar por ele. Ele nem pôde vir, tá? Vamos orar por ele também. E tem aqui o Ítalo, que está fazendo aniversário, depois no final vou orar por ele aqui, né, no final do culto. Aqui, deixa eu voltar aqui, a irmã Márcia de Sarzedo, é claro que muitos, não sei se, acho que todos já estão sabendo que o irmão faleceu, né? Ontem e foi sepultado hoje, né? O irmão José Cristino, ele foi sepultado hoje, mais ou menos 1h30. E então a irmã Márcia, a sua filha, está agradecendo pelas orações que foram feitas pelo pai, né? Ela mandou agradecer os irmãos, todos nós, né? Que nós oramos, né? Mas tudo é no tempo de Deus. Chegou a hora de ir embora, nem oração vai segurar, né? É Deus, sabe melhor do que nós, né? A nossa vontade é que ele estivesse ainda, né? Mas Deus sabe melhor, né? Ele então partiu. Ontem foi o último dia dele vivo aqui na terra. Então, aqui tem também irmão Cleuber, que está pedindo Maria das Graças por cura. É a sogra do irmão Cleuber, né, irmão Cleuber? E Eufrásia por libertação e cura. A mãe, né, do irmão Cleuber, né? Então, nós vamos orar, tá? Está aqui. E também vamos continuar orando pelo filho do irmão Rogério, que ainda está internado, né? Nós vamos orar por ele. E nós cremos que logo ele vai voltar para... Como o plano dele é de chegar e batizar, né? Então, nós cremos que Deus vai dar a ele essa chance, né? Porque é um desejo, eu creio que é um dos melhores desejos que a pessoa tem, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu anotei aqui. Eu acho que não, deve estar só isso aqui mesmo. O irmão evangelista não está, porque ele estava lá com o irmão Geraldo. Mas ele já recebeu alta, logo eu creio que ele volta para casa, né? E tem outra coisa aqui, deixa eu ver se eu anotei aqui. Não, é as mesmas coisas. Então é só isso. Irmão, precisa vir, eu estou precisando de ter um irmão mesmo para me falar algumas coisas que a gente esquece. Tem uma mensagem que chegou ontem lá em casa, as mensagens estão chegando lá em casa. Está ali à disposição dos irmãos. A mensagem é orgulho de Deus. Está lá, é alimento para vocês. Para nós, alimento para nós, né? Sempre, todo mês chega uma remessa de, assim, uma mensagem, mais alimento para nós. Agora, o que nós devemos fazer é procurar ler, né? Procurar ler, sabe? Procura ler, sabe? Tira um tempinho. Quem trabalha, tem uns irmãos que trabalham muito, aí fica mais difícil. Mas quem não trabalha, procura ler mais, né? Deixa o celular um pouquinho para lá e procura ler. Porque a maioria agora está querendo ler a Bíblia no celular, mas é melhor você ler a Bíblia aqui, ó. Eu tenho uma Bíblia aqui, ó, toda remendada, ó, tudo remendado, até a capa, eu já remendei ela toda. Não é porque eu não posso comprar uma, não, é porque essa Bíblia aqui, ó, ela me acompanha muitos anos, aí eu tento fazer tudo para me continuar com ela, sabe? Toda remendadinha. Vou no casamento, levo ela, tá? E agora no casamento
dos irmãos que casaram lá no sítio mesmo, a moça falou, ó, a irmã Sherry quer que o menino leve a sua Bíblia. Eu falei, só que minha Bíblia está muito velha. Ela falou, não tem problema não. Eu falei, então tá bom, sabe? Mas para mim, não existe nada melhor do que a Bíblia, para mim, do que a palavra de Deus. Se eu alimento, é por causa dela. Se eu ando, é por causa dela. Sabe? Se eu penso coisas boas, é por causa dela. E se eu venho aqui e prego a palavra, é por causa dela também. Não tem coisa melhor do que essa Bíblia e essa mensagem do dia. Não tem nada melhor. Essa aqui, essas mensagens aqui do dia é um horror para o mundo. Né? Mas para nós é o pão da vida. Amém. Mas para o mundo, quando a gente fala sobre essa mensagem aqui, ó, para eles, né, é uma das piores coisas. Uma outra coisa, ontem nós tivemos um culto na casa da irmã Maria, lá em, esqueci o nome, como é que chama lá? Mateus Leme. Nós tivemos um culto lá muito bom mesmo, sabe? Era o desejo dela, há muito tempo que ela falava comigo, agora quando eu construir uma casa, eu quero que faça um culto lá em casa. E nós tivemos um culto, foi muito bom. Eu esqueci até de avisar aqui na igreja, sabe, avisar para os irmãos. Acabou que foi poucos irmãos, assim, foi mais os jovens, né, que foi avisado o grupo dos jovens, né? Mas foi muito, muito bom mesmo. E eu creio que devia ter umas 50 pessoas, mais ou menos, né? Mais ou menos 50 ou mais. Estava lá. Ela fez almoço para o pessoal. Eu cheguei mais tarde, mas fez almoço. E ficou até na hora da janta também. Não foi só por causa disso, não. É porque o desejo dela é que ela queria uma pregação na casa dela. Ela tinha me falado, eu quero que o senhor pregue lá em casa um dia. Sabe? E aí, graças a Deus, o sonho dela foi realizado. Né? E pode ser que acontece mais vezes também, mas pelo menos até agora o que ela pensava já aconteceu. Sabe? Então nós vamos nos colocar em pé e depois o Ítalo, tá? Depois do final, viu, irmão Geraldo? No final do culto eu vou orar por ele aqui, tá? Então nós vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a revelação do livro de Apocalipse, falar um pouco, né, na verdade, que não é tão fácil, né? Mas nós vamos continuar falando sobre essa revelação do livro do Apocalipse. Nós vamos começar em Apocalipse, capítulo 1, do verso 10 ao 20. Nós vamos ler. Eu até coloquei um título, que sempre tem que ter, né? A grande voz como de trombeta. A grande voz como de trombeta. Então, esse é o título para a gente falar. E, na verdade, eu não sei como o som ontem estava falando, a gente não sabe o que vai falar. A gente tem uma ideia, né? Mas ninguém sabe. Mas o que Deus quiser, eu creio que vai ser falado. Amém. Então vamos começar aqui no verso 10 de Apocalipse capítulo 1, que está escrito assim: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve,
e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Até o 20, né? Isso. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Amém. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então vamos orar e lembrar desses irmãos, desses pedidos. E talvez a gente não fala mais o nome de nenhum, mas você sabe, e já foi citado, e eles também já sabem. O irmão Cleo está aqui, sabe? Nós vamos orar pela mãe, pela sogra, né? Tudo, né? Nós vamos orar e pedir a Deus libertação, cura, e Ele é o único que pode fazer, né? Ele pode fazer. O irmão Geraldo, por exemplo, a gente achava que ele ia continuar, mas ó, já saiu, vai, daqui a pouquinho está em casa. E o desejo dele era de estar aqui, ó, ele estava querendo estar na igreja, tá? Então vamos orar. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, primeiramente nós te agradecemos, Senhor, pela vida que o Senhor tem dado a nós. Meu Deus, enquanto o Senhor dá vida a mim e a todos os irmãos, não só os que estão aqui, mas ao redor do mundo, muitos ouvem a mensagem que é pregada aqui também, Senhor. E nós pedimos, Senhor Deus, o Senhor tem compaixão de nós, tem misericórdia de todos nós. Meu Deus, porque enquanto nós temos vida aqui, nós temos chance ainda, Senhor, de arrependimento. E nós não queremos ser perdidos, Senhor. Nós queremos ter a nossa alma, meu Deus, curada completamente, através do teu sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, Senhor. Meu Deus, assim nós pedimos, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, a viver uma vida correta, ser sincero diante de Ti, Pai. Tira toda a incredulidade que há no nosso meio, para que o Senhor possa operar na nossa vida, Senhor, de tal maneira, Pai, como agora, Senhor, esses pedidos que está diante de nós, meu Deus, nós estamos pedindo, Senhor, por cura, estamos pedindo por libertação, meu Deus, para essas pessoas que estão enfermas, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que o Senhor está ouvindo, Senhor, as nossas orações, meu Deus, assim nós entregamos todo em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa abençoar, Pai, ajudar essas pessoas, Senhor. O irmão Geraldo que está saindo já do hospital, ajuda ele, Senhor, a recuperar o mais rápido possível. A irmã Hilda também, Senhor. O irmão Pedro, meu Deus, assim nós pedimos por cada irmão, Senhor, por esse menino que ele estava pedindo também, Senhor, pela sogra e a mãe do irmão Cleuber, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um, Pai. Meu Deus, nós pedimos por misericórdia, Senhor, e só o Senhor é que pode fazer algo por essas pessoas, meu Deus, por nós também precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia. Ajuda nós nesse culto, Senhor, mais uma vez, fala conosco como o Senhor tem falado, Senhor. Meu Deus, nós queremos aproveitar esse tempo, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Pai, sabendo que o mundo está chegando ao final. Assim nós queremos, Senhor Deus, ouvir a Tua voz. Fala conosco mais uma vez, nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos.
talvez ler mais escrituras aqui. Vamos ler mais uma escritura antes aqui. Em Apocalipse capítulo 5, eu creio que o irmão Silas deve ter até anotado, Apocalipse 5, às vezes não precisa nem dos irmãos abrir a Bíblia, mas se quiser abrir também não tem problema, né? Só que tem que ser rápido, porque eu vou já começar a ler aqui. Apocalipse 5, do verso 1 ao 6. Como nós lemos uma escritura que o próprio Jesus estava na mão dele 7 anjos, então nós vamos ler o período que esses anjos realmente estavam na mão dele. Está aqui em Apocalipse 5, que é o mesmo espaço de tempo que no verso 6 vai provar que ele tinha essas estrelas na mão desses anjos. Então vamos começar no verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Lembra que quando ele venceu, Jesus venceu. Depois que ele venceu, então esse é o único livro que ele revelou a um escriba chamado João. Depois que ele, vocês notaram que nós lemos aqui que ele é o primeiro e o último. Amém. E que morreu e reviveu. Amém. Então ele é o mesmo, não existe outra pessoa, outro ser, é ele. Mas depois que ele reviveu, aí ele revelou o livro para João. Depois que ele reviveu, tá? Depois que ele passou pela cruz. Então aí foi o único livro que ele revelou a uma escriba. Foi o livro do Apocalipse. Os outros foi escrito por profetas, mas por inspiração Deus revelava a eles. Mas esse aqui é Deus mesmo revelando a João. É o que nós temos que entender. E a gente vê que aqui onde nós lemos, o livro ainda estava na mão do dono original, que era o Espírito, antes que ele se tornasse carne. Aí vocês notam aqui, o livro estava na mão do dono original da vida. Quem é o dono original da vida? Deus. Porque ele é vida. Quando Adão perdeu o livro, ele não perdeu nada mais a não ser a vida eterna de tudo que tinha aqui. A terra é a mesma, só que está suja. As árvores a mesma, só que está morrendo. Os homens que vieram através de Adão, quer dizer, é os mesmos, mas só que depois do pecado todo homem está morrendo. Não era para morrer, nada era para morrer. Então aí nós encontramos que quando esse cordeiro foi na mão do dono original para tomar o livro, era o seguinte, como nós já conhecemos, eu não sabia que eu ia falar esse assunto dessa maneira, aquela mensagem, conferência com Deus. Quem já leu Conferência com Deus? Poucas pessoas, pelo menos que levantou a mão, né? Conferência com Deus foi o seguinte: o Espírito, quando apareceu a João ali, como uma pombinha, aquele Espírito é o Santo, é o Espírito Santo. Jesus era o Cordeiro, e Jesus era Deus. O Espírito Santo é Deus. Amém. Está vendo? Então, a pombinha que veio sobre Jesus, porque Jesus era o Cordeiro. Então, quando houve uma conferência, a primeira conferência que houve não foi na terra, foi no céu. Saber como ia resolver o problema da humanidade. Então, Deus e Deus. Deus Cordeiro e Deus Espírito. Aí decidiu como é que ia resolver. Mas quem tinha que decidir mesmo era o Cordeiro. Então o Espírito, que é o Criador, aí ouve, como se tivesse assim, e o que você vai fazer? Ele disse, eu vou morrer no lugar deles.
O cordeiro. Muito obrigado, Senhor. Vocês notam em São João 12, quando chegou o momento dele fazer isso aqui, como ele chegou até suar sangue. Sim. Mas ele falou: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas contudo não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Amém. Aquela era a decisão que tinha sido tomada do cordeiro e a pomba. Mas a decisão do cordeiro foi: não, eu vou morrer no lugar deles. Graças a Deus. Tá vendo? No caso aqui, essa tomada do livro aqui é essa aqui, ó. Eu vou tomar tudo que Adão perdeu, eu vou pagar o preço por tudo. Graças a Deus. Eu vou morrer no lugar da humanidade, no lugar da terra, e eu vou redimir tudo. Porque a lei de Deus requeria um redentor, e o redentor tinha que ser uma pessoa sem falha. E se vocês notam que na mensagem, em todo lugar você sabe que tinha que ser uma pessoa rica, tinha uma pessoa como Boaz, né, para redimir. E não existe um ser mais rico que Deus. Amém. Ele é o ser mais rico, ele é dono do ouro e da prata, ele é dono de tudo. É verdade. Mas tinha que morrer, e não havia outro para morrer, tinha que ser Deus mesmo. Então Deus se fez carne e habitou entre nós. Amém. Por isso que às vezes a gente sempre está pregando: gente, vamos procurar fazer o melhor, porque nós temos poucos dias, nós somos como uma flor que sai e morre logo, logo ela seca. A nossa vida que é isso aqui, ó. Então esses dias que Deus nos deu aqui, vamos fazer tudo para agradar Ele. Amém. Fazer a vontade dEle, porque aqui nós vamos ler como é que esse cordeiro foi e tomou o livro. Não é que ele foi lá e tomou o livro da mão de uma pessoa, não. Ele tomou o livro, era as culpas da humanidade. Sim. Satanás tinha feito um dano na terra, então ele foi e tomou as culpas de todo mundo e morreu no nosso lugar, para que a vida retornasse à terra. Oh, meu Deus, obrigado. E desde que essa vida retornou na terra, agora, como ontem eu estava pregando, agora a casa somos nós. Amém. Agora cada um tem que ter algo dentro. Quer dizer, você é casa de Deus, então o que tem dentro de você? Deus. Amém. Criador. Porque quando Ele tomou as nossas culpas e pagou o preço, foi para nos redimir. Graças a Deus. E a remissão é que logo que Ele morreu no nosso lugar, em Atos 2, para cá, o Espírito Santo está ao nosso alcance. Amém. Não apenas para falar, não apenas para ficar citando: eu sou crente, eu sou isso. Não é isso. O Espírito Santo ficou ao alcance de cada filho dele, para morar dentro deles. Por isso que quando Jesus estava na terra, ele disse: eu estou convosco, mas estarei em vós até o fim do mundo. Então, quando ele estava andando ali, era Deus andando como um cordeiro para pagar o preço. Quando Ele pagou o preço, agora é Deus em nós. Amém. Aí já mudou, porque agora Ele nos comprou de volta. Amém. Agora nós somos dele. Amém. Agora nós não somos mais escravos de Satanás. Amém. Agora nós somos dele. Amém. Então, por isso que eu estou lendo aqui para os irmãos entenderem que quando ele vai, o livro estava escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E não havia ninguém que pudesse tomar aquele livro. Eu pudesse voltar aqui mais atrás em Apocalipse 4, vocês iam notar aqui que o livro estava na mão do dono original. E o dono original era o próprio Espírito, que era adorado como Deus Criador dos céus e da terra. Amém. Hoje esse Deus é adorado como Cordeiro. Amém. Quando você vai adorar a Deus hoje, você fala: Cordeiro de Deus, tem misericórdia de mim, porque é o mesmo Deus. Amém. É a mesma pessoa, não é uma segunda pessoa, é a mesma pessoa. Amém. Só que hoje, no Novo Testamento, ele é Cordeiro.
Para os gentios. Vocês têm que entender, no Novo Testamento, para os gentios ele é cordeiro. Amém. Desde que ele tomou o livro, tomou as culpas, nossas culpas, agora ele é cordeiro. Ele agora é o sumo sacerdote que está lá intercedendo por nós. Amém. Mas enquanto o sangue faz propiciação, o Espírito dele, porque, Deus, como que Deus derramaria sangue sendo o Espírito? Não, mas Deus se fez carne e habitou entre nós. Amém. Então, quando Deus se fez carne, derramou sangue. E quando ele derramou sangue, era para fazer propiciação. E quando o sangue foi derramado, a vida de Deus retornou aos seres humanos. Amém. Então, está em cada filho dele a vida. Essa vida chamada Espírito Santo, que estava na mão do dono original. Logo que Adão perdeu tudo para Satanás, a vida de tudo retornou ao dono original. E agora o Cordeiro toma o livro. Porque aqui vocês vão encontrar duas vezes o livro sendo tomado. Uma vez, a última vez, no verso 6, é agora, no verso 7, é agora. O livro é tomado para ser revelado a nós. Amém. A primeira vez foi tomado no sentido de culpas, para pagar o preço, mas ele já pagou o preço. Amém. Agora chegou o momento, nesse momento, nessa hora, e vocês têm aqui a revelação, porque ele agora, sendo cordeiro, ele revela o livro para os eleitos do dia. Amém. Eu estava pensando, não tem jeito, a gente não fala outras coisas, né? Eu estava pensando, não sei se ali ou em casa, estava pensando se as pessoas tivessem descoberto nos dias de Noé que quando Noé começou a pregar, era o fim de tudo, eles procuravam fazer tudo para entrar. Verdade. Se o povo soubesse que essa mensagem pregada é o fim de todas as coisas, as pessoas valorizavam muito mais. É verdade. Muito mais. Porque essa mensagem é o fim de todas as coisas. Amém. É a pura verdade. Então, rejeitar essa mensagem é rejeitar Deus. Rejeitar essa mensagem é ser perdido. Oh, meu Deus. Então, vamos mais aqui. Então, disse aqui, deixa eu voltar a ler de novo o verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem de olhar para ele. Viu o quê? E isso foi uma aflição para João, quando chegou esse momento. Foi uma aflição, porque João viu que a humanidade toda estava perdida. E ninguém era digno de fazer aquilo. Né? E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Chorava. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Agora, preste bem atenção, para você ver agora o verso 6. Esse mesmo Jesus estava com essas 7 estrelas na mão, que nós sabemos que as 7 estrelas são 7 anos. E ele é o revelador da palavra a esses anjos. Amém. E esses anjos revelam a palavra a nós. Amém. Como agora nós temos o último anjo, revela a palavra, está na mão desse ser que ressuscitou, que é o próprio Deus. Amém. Chamado Cordeiro. Então o Cordeiro tinha as 7 estrelas na mão. Então tudo que esses mensageiros falam sai da boca do próprio Cristo. Amém. Porque o livro de Apocalipse é ele que revela. Amém. Então vamos ao verso 6, só para vocês entenderem melhor aqui. Não, vamos 5 ainda. Eu já li os 5, né? Já li, eu creio que eu já li.
E disse-me um dos anciãos, já li. Então, verso 6. E eu olhei, quer dizer, João olhou, quer dizer, o ancião disse que era um leão, mas João, e eu olhei, quer dizer, aí João, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Amém. Bom, olha o irmão Geraldo ali já, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Era o desejo dele de estar ouvindo, ele está aí sentado. É só Deus mesmo, né? Amém. Então vocês notam aqui que quando chega esse verso 6 aqui, ao invés de João ver um leão, ele viu um cordeiro. Porque o leão é o vencedor, e a parte do leão é quando já não tem mais salvação. É claro que Cristo, como um leão da tribo de Judá, ele venceu. Venceu tudo, ele venceu tudo. Mas só que João não poderia ver um leão. Porque se ele visse um leão, os dias de intercessão já tinha terminado. Mas ele viu um cordeiro com o livro na mão. E ainda com 7 mensageiros. 7 estrelas são 7 mensageiros. Em outras palavras, quando João viu, ele viu Jesus com 7 mensagens para distribuir aos mensageiros. Louvado seja Deus. Como cordeiro. E salvação para a humanidade durante glória a Deus. esses 2000 anos. Então, aí vocês notam o seguinte, eu poderia até tomar uma mensagem aqui, só para os irmãos ver uma coisa aqui. Como é a revelação, não, é uma outra mensagem. Escute bem aqui, mensagem brecha, escute bem que os irmãos vão entender melhor essa revelação aqui, porque aqui eu disse que no verso 7 acontece algo aqui, e esse algo que acontece no verso 7 aqui é depois da revelação que nós tivemos durante 2000 anos. Então, no final, tinha que haver uma revelação daquilo que João não pôde escrever, que é os 7 trovões que estavam por detrás do livro, porque o livro estava selado com 7 selos, selado, e era escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, a parte de fora nós já temos aqui. Nós já temos, se você lê Apocalipse 6, e quando o cordeiro abriu um dos selos, só que não havia entendimento dessa escritura de Apocalipse 6, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais. Agora, quem seria esses animais? Porque foi o cordeiro que abriu. E aí você vai notar que o cordeiro, quando ele estava pregando, houve 4 escribas também, que eram Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles tomavam a posição desses animais, desse poder. E você vê que o primeiro poder aqui é o leão. Você notou aqui? Então, quando o cordeiro abriu o primeiro selo, então eu ouvi Mateus dizendo em São Mateus 24, cordeiro abrindo o selo para mim e para você. Amém. Quem é o primeiro animal? Quem é o primeiro livro? Mateus. Então, quando o cordeiro abriu o primeiro selo, ouvi a voz do primeiro animal. E agora, qual é o primeiro livro do Novo Testamento? São Mateus. Está vendo? Então, o que faltava em nós é compreensão, porque essas coisas só podiam ser reveladas hoje. Amém. E é por isso que no passado, essa parte aqui, e havendo o cordeiro aberto do selo, e vi um cavalo branco, e eles
tinha a ideia que era o Espírito Santo. Mas só que o Cordeiro é Cristo. Amém. E Cristo é o próprio Espírito Santo. Amém. Então, se ele estava abrindo e mostrando um cavalo branco, então aquele cavalo branco era um mentiroso. Aquele era o diabo montado num cavalo enganando as pessoas. Está vendo? Então é uma revelação. O livro de Apocalipse é uma revelação clara para nós hoje. Nós temos essa revelação. Amém. Clara, muito clara. Muito clara mesmo. Então vamos aqui na mensagem brecha. Vou ler uma mesma parte de Apocalipse 5. Que diz aqui, no parágrafo 27 da mensagem brecha. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aí, o verso 27, o verso 7 aqui no caso. E veio e tomou o livro da mão do que estava sentado no trono. Viu o quê? Aí já é um outro assunto. Agora vamos aqui na mensagem. Faremos uma pausa ali por poucos momentos da leitura de Apocalipse 5, descendo para a inclusão do verso 7. Este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Agora, se vocês estiverem anotando, vamos passar para Apocalipse 10 por um momento, e assim vocês terão um entendimento antes de entrar nisso. Agora, isto é no tempo do fim. Ouçam! E vi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça tinha um arco celeste. Agora, o que você está ouvindo hoje? Só para vocês terem entendimento. O que nós estamos ouvindo hoje? A voz daquele anjo de Apocalipse 10. Amém. Porque a voz do 7º anjo hoje é a voz daquele anjo de Apocalipse 10, porque agora ele chama a atenção nossa do verso 7 para a revelação do livro, porque o Cordeiro está com o livro na mão. Amém. E o Cordeiro precisa de revelar os 7 trovões. E ele já tinha prometido que a revelação dos 7 trovões cabia ao 7º anjo. Sim. Vocês estão entendendo? Amém. Sabendo como que é tão tranquilo e fácil de entender a palavra de Deus? Não é uma coisa complicada, é muito fácil. Fácil demais, até uma criança. Uma criança com entendimento, entende. Agora, se você tiver uma mente muito polida em outras coisas, você não vai entender nada. Você tem que ser simples como uma pomba. Você tem que ser simples como um cordeiro para entender a Bíblia, porque a Bíblia é a maior, Deus, a sabedoria maior é de Deus. Amém. Mas a sabedoria de Deus é tão simples que você também tem que se tornar simples para entender Deus falar. Como nós falamos aqui, não sei se foi quinta ou foi domingo, falando que Deus nunca escolheu. Se Ele escolheu alguém que era letrado, Ele tirou a letra dele para poder pregar Cristo. Porque nenhum letrado consegue, se ele for pela letra. Ele não consegue ver o que Deus está fazendo. É verdade. Ele tem que ser simples como o William Branham era simples. Tá? Eu ia falar direto com vocês. Tem que ser simples como o William Branham era simples. Porque no início do ministério não tinha condição de ler, a própria namorada dele lia a escritura para ele. Sim. Deus escolhe esse tipo de pessoas para falar com os filhos dele. Amém. Os filhos de Deus ouvem Deus falar através da simplicidade. Amém. Não é coisa complicada, não. Nada de complicação na Bíblia. A Bíblia é clara, é muito clara. Mas aí eu não vou continuar lendo aqui, mas eu quero ler o 33 para vocês verem uma coisa. Aí vocês vão descobrir as duas coisas, sobre leão e cordeiro. Então, aqui diz assim: e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra,
e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Isso ainda é Apocalipse, né? 10. E diz, agora o 33 vem a explicação. Nós sabemos que ele é o leão da tribo de Judá. Amém. Lá ele é o cordeiro, mas aqui ele é o leão. Amém. Agora, se você não entender, por exemplo, para mim e para você que ainda crê na mensagem, ele ainda é cordeiro. Graças a Deus. Mas para quem não entende, ele já é o leão. Ele já é o leão da tribo de Judá. E o leão é para julgar. O leão é juiz. Ele já é juiz para o mundo. Por isso que ele aparece na nuvem. Porque para o mundo ele já é juiz, mas para nós ele está nos guiando pela coluna de fogo. Está guiando o povo. Por isso que ele apareceu de duas maneiras. Ele apareceu na coluna de fogo e apareceu na nuvem. Para Israel foi a mesma coisa. Apareceu na coluna de fogo para guiar o povo e a nuvem para cercar o inimigo. Amém. Para não deixar o inimigo passar. E ali não tinha jeito. Se o inimigo começasse a aproximar, porque quem estava andando a pé estava menos, mas ele estava de carro, carroça, que usava lá. Mas se os filhos de Deus, o povo de Deus estava andando a pé, Deus tirou a roda das carroças deles. Amém. E aí dificultava para eles mais ainda. Quer dizer, logo que eles descobriram que a coisa não tinha jeito mais, quando eles tentaram voltar, aí a água veio para cá. Tá vendo? Mas Israel saiu livre. Amém. A igreja vai embora livre. Aleluia. Então, o que eu estou mostrando para os irmãos, esse livro de Apocalipse, ele é revelado dessa maneira. Quem revelou ele foi exatamente o próprio Jesus, passando a escrita para esses dois mensageiros. João, esse João que eu estou falando, o João do Apocalipse, e o próprio William Branham. A parte de fora, João escreveu normalmente, que nós temos aqui, todo mundo lê. E tem, como no tempo do profeta, tinha pessoas que falavam que ele lia o livro de Apocalipse, não entendia nada, e chegou a falar com o profeta que João devia ter comido pimenta para poder escrever o livro. Porque um incrédulo não entende nada, mas o crente entende tudo. Entende tudo e sabe que tudo é verdade. E a verdade tinha que ser revelada, porque o livro estava escrito por dentro e por fora. E você já sabe que o que está por fora é o que o povo lê e não entende também, e faz dano na vida das pessoas. Mas o que estava por dentro está aqui. Amém. E se nós não tiver cuidado, o que vai acontecer? O povo que está com essa revelação vai pôr o povo fora do caminho também, porque também não está entendendo nada. Você nota como simples é a mensagem? Olha, só para os irmãos verem uma coisa. Chegou essa mensagem aqui, ontem, pregada em 1958. Quando você lê essa mensagem aqui, vai notar que tudo que está aqui encaixa com o que nós pregamos. Nada sai fora. Graças a Deus. E de tudo que o profeta ensina, aqui você vai encontrar que ele está sempre falando sobre aquelas três, Israel e o samaritano, que Deus apareceu para eles lá, e que agora Deus apareceu para os gentios na forma que ele apareceu lá. Amém. Mas as pessoas às vezes não entendem. Eu sempre estou procurando fazer com que os irmãos entendam isso, porque essas duas manifestações é diferente do que aconteceu nas eras.
Era Deus que manifestou nas eras. Você sabe, mas essa manifestação aqui é algo que aconteceu lá na Palestina. Sim. É diferente das eras. E é por isso que Deus deixou tudo na ordem. E com os discípulos de Emaús ali, no livro de João, vocês notam que o livro do próprio João, é claro, ali, o próprio João ali, aquele escriba que escreveu aquele livro ali, você nota que o livro tem muito mais revelação do que os outros primeiros, de Mateus, Marcos e Lucas. Ele tem mais revelação. Os outros apresentou Jesus como um filho nascendo. Esse aqui, o livro de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele nem tocou no nascimento, já era mais revelação, sabe? Era muito mais revelação do que hoje. Então, aqui, aí a gente encontra que, na revelação, por exemplo, de João lá, e William Branham aqui, que vem essa revelação, porque lá, na verdade, que aquele João que estava lá com Jesus, vocês notam que eu estou falando daquele escriba, são 4 escribas, mas estou falando do João quando ficava ao lado de Jesus, e ele não falava nada. Eu estou falando daquilo, ele não podia pregar, ele não falava nada, você não encontra uma palavra apenas, em São Mateus, uma palavra de João, que os discípulos pediu para pergunta quem é que vai dar. E aí ele voltou e perguntou para Jesus, e Jesus falou, aquele que eu dá um bocado molhado é esse. Foi só ali, você não vai encontrar outro lugar onde João falou alguma coisa, porque ele estava reservado para o Apocalipse. É claro que o Apocalipse foi revelado lá, mas depois que Jesus partiu, porque o livro tinha que vir dele para João. Era o próprio Jesus que tinha que revelar o livro para João. Por isso que saiu aquela doutrina lá. Pedro falou, Senhor, Pedro estava preocupado com João. Já Jesus chegou perto de Pedro e falou, Pedro, você me ama? Ele disse, eu te amo, Senhor. Ele falou, então apacenta minhas ovelhas. E perguntou 3 vezes. Aí João depois volta e pergunta para ele, Senhor, e desse, o que será dele? Ele não faz nada, ele fica só recostado no ombro do Senhor. Jesus voltou para ele e falou assim, que importa que ele fique até que eu venha? Quer dizer, eu estou reservando ele para falar outra coisa que você não entende. Está reservada para isso. E lá apareceu uma doutrina que João não ia morrer até que Jesus voltasse. E entre os discípulos, pense bem o perigo. Pense bem o perigo. Tá? Então, mas ele foi reservado exatamente para isso, para revelar o Apocalipse. Revelou? Está aqui, tá? Aí os 7 trovões era a parte que cabia aos 7 anjos. Então aqui nós temos aqui essa revelação aqui. Está aqui. E o que está virando hoje essa revelação? Nada. Nada, porque os homens não estão querendo mais pregar a mensagem. Verdade. Deixa eu só falar uma coisa para os irmãos. Vocês recordam daqueles pregadores antigos da mensagem, que só falavam de batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e Deus enviou um profeta? Hoje, sabe nada. Nada. Eles não leram a mensagem para entender o que era a mensagem. Eles acharam que era só batismo. Eles acharam que era. Mas se for assim, é claro que Voz da Verdade pegou, foi da mensagem, né? Se for assim, Voz da Verdade está certo. Meu Deus. E Voz da Verdade está batizando também. A mesma coisa. Mas a verdade não é isso. A revelação que está aqui era para ser distribuída pelos pregadores que viria depois do profeta William Branham. A mensagem agora nós somos responsáveis por ela. Nós, pregadores, temos que pegar a mensagem como ela é, porque senão nós vamos ir para o
lugar que ninguém gosta. Porque essa mensagem agora, Deus não precisa te falar mais nada. Deus não tem mais mensageiro para enviar. Deus já enviou o último mensageiro. E agora? Será que nós vamos guardar a mensagem e ficar com conversinha e deixar o povo perecer? Vocês recordam que Israel pereceu foi por causa disso? Israel pereceu porque aqueles que estavam com Moisés não deu crédito à mensagem de Moisés. Aí começou a aparecer alguém que estava entendendo melhor do que Moisés. Não existe ninguém que entenda a Bíblia ou a palavra hoje melhor do que o William Branham. Não existe. Lá apareceu alguém, Coré, um Datã, querendo mostrar para o povo que Moisés estava errado. Mas Moisés estava certo, que Moisés era o representante de Deus por dia. E ele estava certo. Mas eles começaram a querer dizer, não, toda igreja é santa, só existe um Deus santo. Se a igreja é santa, é porque o Deus santo está dentro dela. E se ela é santa, ela vai obedecer o mensageiro. Ela não vai obedecer outra pessoa. É verdade. E lá então apareceu um Datã e Coré. Não, toda igreja é santa. Quer dizer, como se fosse, não, o que você está falando aí, nós não vamos acreditar não. Tem que ser um grupo de pessoas. Mas está escrito na Era do Ano Sério. Eu quero que vocês me provem se é um grupo de pessoas, porque Deus sempre envia um ser. Não é grupo. Por isso que já tentaram de todas as maneiras fazer grupo e trazendo uma mensagem diferente e depois daqui a pouco não sai nada. Não sai nada, porque tudo que nós inventamos não é de Deus. É verdade. Nós temos que seguir o trajeto de Deus, o mapa de Deus. Nós temos que seguir o mapa, e o mapa já está aqui. Aqui está o mapa. Não adianta a gente tentar. Deixa eu procurar sempre vem na minha aqui. Deixa eu procurar o mensageiro do entardecer aqui. Olha, aqui, por exemplo, olha, só para os irmãos entenderem uma coisa. Como que é revelação? No 137 da mensagem, o mensageiro do entardecer diz assim: olha outra vez a última era da igreja, o Espírito Santo, Jesus mesmo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas. Amém. Agora, aonde está escrito essa palavra aqui? Apocalipse 22, verso 16. Mas quem escreveu o livro foi ele. E ele disse lá no último capítulo de Apocalipse, ele diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Mas aí, Apocalipse 3. Tá vendo? Quer dizer, aquela escritura que está em Apocalipse 22, 16, cumpre em Apocalipse 3, 14 em diante. É o mensageiro dele que ele enviou. Ele está testificando disso, que ele enviou um mensageiro para testificar essas verdades na igreja. Amém. Agora, se nós não entendemos, o que é que nós vamos fazer? Vamos ficar de fora como o povo ficou na arca. Vamos ficar de fora, sempre pensando, será que está certo? Será que está errado? Ó, eu posso dizer a verdade, todo homem é mentiroso e Deus é verdadeiro. Amém. O que Deus falou está certo. Amém. E eu sei que essa mensagem está certa. Amém. Eu sei que Eu tá. creio. Não adianta, irmão. Eu vou combater o erro o tempo Amém. todo. Vou combater. E vou defender essa palavra. Amém. Defender e defender vocês também. Amém. Vou defender vocês. Estou aqui exatamente para me defender meus filhos,
defender vocês. Amém. Porque a mensagem chegou na minha mão. Amém. O que eu vou fazer? Jogar fora? Não. Teve pessoas que chegou até a jogar a mensagem fora, né? Você sabe isso, né? Tem gente que jogou a mensagem fora. Tem que ser forte. Já pensou uma coisa dessa? Jogar a mensagem fora. Meu Deus. Não entendeu nada. Mas também porque foi guiado por pessoas que não entendiam nada. Porque se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Você sabe disso, né? Você sabe que é bem desse jeito. Se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. E só existe como aqui, ó. Vamos usar o olho de Deus. Aqui é. O olho de Deus. Vamos usar o olho dele. Como está escrito aqui, Jesus usou o olho de Deus. Quando ele estava aqui. Eu não faço nada sem que veja o Pai fazer. Entendeu? Quer dizer, tudo que ele fazer, quer dizer, quando ele foi chamar os discípulos, que você é filho de Simão, ou falando com Pedro, uma coisa assim, tu és Pedro, sabe? Quem é? Aí o profeta diz, é porque está usando o olho de Deus. Amém. E agora nos nossos dias, o William Branham usou o quê? Usou o olho de Deus para revelar o segredo do coração. Amém. Ele estava usando o olho de Deus, e eu vou usar o que então? Também o olho de Deus, porque eu creio que é a verdade. Amém. Quer dizer, eu não estou aqui para revelar segredo de coração, mas houve um que já fez. Amém. E eu acredito nele, eu creio que ele é verdadeiro. Amém. E creio que se eu tivesse nos dias de Noé, eu entrava na arca. Amém. Se eu estivesse lá, ou se nos dias de Jesus, eu cria nele naquele dia. Amém. Eu também creio. Eu cria, eu ia acompanhar ele, aonde ele fosse eu ia. É isso que nós temos que entender. A pessoa que não crê na mensagem hoje, eu não creria em Jesus quando ele estava na terra. É verdade. Porque o mesmo Espírito que trabalhou na vida daquelas pessoas é o mesmo que trabalha hoje. Amém. Sabe? E os mesmos que erraram lá, o mesmo Espírito que trabalha na vida das pessoas hoje, vai errar do mesmo jeito. Não adianta. Nós temos que entender isso. Então, aí, deixa eu continuar lendo aqui. Diz aqui, ó. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. É Apocalipse 3, falando dessa era da igreja. Jesus dá testemunho do que acontecerá nos últimos dias. Ele diz, a igreja se torna rica, Laodiceia, morna, podem se levantar enquanto a música está soando, começarem a gritar, vê, isso é correto, mas para um testemunho e uma vida limpa está muito longe disso. Viu o que está acontecendo hoje? Mas partir para a música. Mas para a música, tá? Levanta grupos de pessoas, principalmente os jovens, levanta grupos de jovens para fazer algo para chamar a atenção. Olha, se a mensagem não chamou a atenção sua e nem minha, nós estamos perdendo. É verdade. A mensagem chamou a atenção de vocês? Amém. E para mim a mensagem chamou a atenção minha mais do que música, do que menino. É a mensagem, a palavra está em primeiro lugar. Não adianta, não adianta. E isso vai sendo desvalorizado. Quem desvaloriza é nós mesmos que pregamos. Se eu continuar, começar aqui a desvalorizar a mensagem aqui, daqui um pouco eu tenho que inventar alguma coisa. Mas eu não vou inventar nada. Eu vou fazer como o profeta diz, mesmo que só prego para as colunas da igreja, eu vou continuar pregando. Amém. Glória a Deus. Não vou deixar de pregar. Porque eu sei que é salvação para mim e para vocês. Amém. Salvação para essas crianças, salvação para os jovens. Eu sei que é. Então, por isso que eu continuo pregando. Eu sei que é difícil, é duro. Sabe? Às vezes é até cansativo para muitas pessoas. Para mim não é, não. Sabe? Para mim pregar não é cansativo. Eu
gosto muito de pregar. Palavra de Deus. Gosto de pregar e sei que é a verdade. Amém. Então eu vou continuar pregando essa verdade. Tem algo aqui que eu não, o irmão Silas nem anotou, não, mas aqui eu quero ler só já li várias vezes, só para os irmãos entenderem. Aqui no 91 está escrito assim também, na mesma mensagem. Então, quando Deus envia seus profetas, seus mensageiros do testemunho, ele falava a um homem e esse homem tinha que trazer uma mensagem. Um homem só, tá? Tinha que trazer a mensagem. Outros saíram dele por todos os lugares levando a mesma mensagem. Amém. Não outra. Não ficar inventando. Não ficar inventando nada. Aqui nós temos que ser repetidor da palavra que já foi pregada. Repetidor, tá? Porém, tinha que haver um quartel-general. Deus sempre o tem tido. Eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Ele porque eu tenho nessa noite. Esse é o Espírito Santo. Amém. Naturalmente, todos sabemos. Agora, não um grupo. Não um grupo. Porém, o Espírito Santo é o quartel-general de Deus. Amém. Esse é o mensageiro de Deus da hora. Amém. Está vendo? Por isso que Jesus tinha um mensageiro para expressar a sua palavra. Por isso que esse mesmo mensageiro está expressando a palavra de Cristo. Amém. E ele próprio está expressando que o mensageiro que esse mensageiro de Deus, que esse é o mensageiro de Deus da hora. Quer dizer, o Espírito Santo é o mensageiro de Deus da hora, expressado através de um mensageiro que ele tinha na mão. Porque os mensageiros eram para expressar Jesus, para a hora, para o momento, tá? Então ele disse assim, agora, é ao profeta que a palavra sempre vem. Vocês creem? Amém. Se são verdadeiros profetas da palavra, Deus indica sua palavra por esse profeta. Amém. Quer dizer, se eu continuo pregando a mensagem do mensageiro, Deus vai vindicar a minha também. Amém. Para vocês. Amém. Que é a verdade que veio do céu. Amém. Eu lembrei de uma outra mensagem aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu não sei se foi a parte que eu anotei. Não, talvez não seja. Na era de Laodiceia. Não sei. Mas deixa eu ler aqui, só para os irmãos ver uma coisa aqui. Se eu vou encontrar aqui. É aqui, acho que é no 43. E diz assim, escute bem, da era de Laodiceia. Antes de concluir essa parte que tem que ver com o mensageiro, a era de Laodiceia, devemos considerar seriamente esses dois pensamentos. Em primeiro lugar, esta era terá um só profeta mensageiro. Apocalipse 10, 7 diz que quando ele, singular, começar a tocar, nunca tem havido uma era em que Deus haja mandado a seu povo dois profetas maiores ao mesmo tempo. Ele mandou um Enoque só, mandou a Noé só, mandou a Moisés só. Ele tinha a palavra, ainda que outros também profetizaram. João Batista veio só. Agora nesse último dia deve vir um profeta, não uma profetisa. Ainda que nessa era, entre todos aqueles que pretendem expor a palavra, o número de mulheres é maior do que o número de homens, e a palavra infalível diz que ele, o profeta, revelará os mistérios ao povo da última era e converterá o coração dos filhos aos pais. Amém. Então, para ser convertido, tem que crer numa
uma só mensagem. Amém. Deixa eu voltar aqui. Os mistérios, há aqueles que dizem que o povo de Deus vai se unir por meio de uma revelação coletiva. Está vendo? É a ideia. Eu desafio essa declaração. Esta é uma suposição atrevida e inválida em vista de Apocalipse 17. Eu não estou negando que haverá pessoas na última era que profetizarão e que seus ministérios podem ser e ainda serão corretos. Eu não nego que haverá profetas, como nos dias de Paulo, quando houve um chamado Ágabo, um profeta que profetizou uma fome. Estou de acordo com essas coisas, que essas coisas são assim. Porém, eu nego, segundo a evidência infalível da palavra, que haja mais que um profeta mensageiro maior, que revelará os mistérios contidos na palavra, em que ao mesmo tempo tem um ministério para converter o coração dos filhos aos pais. Só um. E é por isso que começa a fazer o que nós estamos vendo aí, sabe? E vai terminar desse jeito. O rapto vai acontecer a qualquer momento desse, vai acontecer o rapto. Aqueles que estão preparados. Irmão, você sabe o que está segurando o rapto? É alguém ainda que não entrou. É só isso. Não é mais nada. Não é mais nada. Já tem essa mensagem, já tem quantos anos que essa mensagem que eu estou lendo aqui, só que eu estou lendo essa mensagem aqui, quantos anos que ela está na terra. Essa mensagem foi pregada. O início da pregação da mensagem das eras foi em 1961, 1960. 61 foi a 70 semana. Desde lá que a mensagem está na mão do mundo, na mão dos pregadores. Está aqui na minha mão e eu estou pregando para vocês ainda. Mas vai chegar um dia, irmão, e aqui não, eu creio que não vai acontecer conosco aqui. Porque nós estamos tentando fazer o máximo para mostrar isso antes que aconteça. Mas vai chegar um dia e pregadores lerão a mensagem no púlpito e não sem nenhum resultado. Sem vida, só papel. Porque a vida que está aqui é Deus. Amém. E a vida que está aqui é a vida que está aqui. Amém. Em nós. Amém. É a mesma vida. É Deus em mim e Deus a palavra. Amém. Para confirmar, o Deus que está em mim é para confirmar a palavra do dia, da hora. Amém. Mas vai chegar um dia que essas pessoas sairão e ficarão só a palavra. Sem vida. Sem vida, sabe? Sem vida mesmo, sabe? As pessoas não estão entendendo, gente. Eu gostaria tanto, como eu comecei a falar, deixa eu só terminar aqui. Eu posso até depois terminar ela da Odisseia aqui. Como eu estava falando, como Deus deixa as coisas lá no passado ali, como aqueles 2 discípulos de Emaús, deixou Maria Madalena como a primeira a ver a ressurreição de Jesus. Maria Madalena foi, por isso que a mensagem foi pregada assim: Maria Madalena encontrou com Jesus na manhã da ressurreição. E o William Branham está mostrando isso, é igualzinho sobre a manhã eterna. Muitas pessoas dizem: mas Jesus vem numa manhã. Não, ele vem numa manhã eterna, buscar o povo. Amém. Tá? E aquela manhã que Maria Madalena encontrou Jesus, era exatamente um tipo entre as eras e essa revelação. Os 2 discípulos de Emaús andou dentro das eras. Por isso ficou com um tipo. Aquele dia que eles andaram, os 2000 anos. Eles estavam andando com Jesus. É claro que durante as eras, Jesus, o Filho de Deus. Mas antes,
Ele era o Filho do Homem. Sim. E o Filho do Homem ressuscitou. Maria Madalena encontrou com ele de manhã, naquela manhã. E os discípulos andaram com Jesus até o tempo da tarde. Até a tarde. Acontecerá naquele dia que não será dia nem noite, mas será um dia conhecido do Senhor. Acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Amém. E essa luz aqui é diferente da que estava dentro das eras. Então eles andaram, e aí, por isso que o profeta prega uma mensagem dizendo assim: olha, veja como que foi a coisa. Enquanto Jesus estava andando com eles não estavam entendendo direito, e Jesus também andou o dia inteiro com eles, tentando mostrar para eles que ele já tinha passado por alto a palavra que ele cumpriu. Começou de Moisés e tudo mais, veja, e foi pregando. Quando chegou o tempo da tarde, o que ele fez? Ele fez como que ia embora para a Palestina. Sabe? Como se, vou levar a minha dor e vou para a Palestina, né? Aí vai, depois eles falam: Senhor, já está tarde, entra, bom, fica conosco. E aí o profeta diz, e depois que eles fecharam a porta, o que significa? Quando Jesus está lá dentro, fecha a porta. Amém. Que ele te revela o resto. Que aí ele vai te revelar essa revelação que está acontecendo hoje. Por que ele prega sempre falando: Deus apareceu para os judeus como Filho do Homem e terminou em Samaria como Filho do Homem, e deixou os gentios para manifestar nos últimos dias como Filho do Homem, para cumprir sua palavra. Como ele estava lá, ele estaria aqui. Amém. E que a igreja só saberia que ele está aqui, como ele esteve lá, pela revelação do segredo do coração, que foi feito antes da ressurreição. Amém. Então, é muito mais tarde que nós pensamos. Está vendo? A maioria das pessoas, vocês estão notando aí, estão pegando coisas de pessoas incrédulas e jogando sombra no profeta William Branham. Tem pessoas que estão falando que aquilo nunca aconteceu. Pois eu acredito no que está escrito. Eu sei o que aconteceu. Eu sei que Deus trabalhou na vida de William Branham de tal maneira e manifestou de tal maneira que tudo que ele deixou escrito aqui é a verdade. Eu creio. Eu sei que é a verdade. Amém. Quer dizer, se pessoas, eu sei que a Hatmose, aquilo é a verdade. Amém. Eu sei porque ela também cumpriu uma coisa que está na era de Laodiceia. Hatmose era uma verdadeira crente. Amém. Pobrezinha, tão pobre que um dia o profeta não queria nem receber o dízimo, porque era pouco, mas Deus voltou e falou com ele: não tira a bênção da minha filha. Não tira a bênção da minha filha. E aí, um dia, na casa dela, porque ele ia na casa dela, lá na sala e ela lá, talvez na cozinha, mas ouvindo aquilo que o profeta estava falando, contando sobre os esquilos que tinha aparecido e que ele tinha matado os esquilos. Quer dizer, era uma aparição que aquilo nunca, pela palavra falada. Ela chega na porta e ela diz para ele: Irmão Branham, isso não é senão uma pura verdade. Eu creio. Você viu como que Deus agrada? Amém. Deus agradou tanto, não foi o William Branham que agradou tanto daquilo, mas Deus. Irmã, quer dizer, por esta palavra você pode pedir o que você quiser. Amém, meu Deus. Você acha que o William Branham tinha poder para isso? Não. Você pode pedir o que você quiser. Você é pobre. Se você pedir $1 milhão, vai cair aqui agora. Não precisa nem sair do banco. Deus vai te dar $1 milhão aqui agora. Tá? E ela tinha uma irmã que desde criança
era aleijada. E se você quiser, sua irmã vai levantar agora. Ela não quis nem dinheiro, nem cura. Mas ela disse, eu tenho 2 filhos e eu gostaria tanto de ser convertido. Eu os dou no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora como você vai pensar que esse homem é um falso profeta? Não tem jeito, não tem jeito. Só para o incrédulo. O incrédulo vai insistir com isso e vai morrer, vai para o inferno, insistindo que o William Branham é um falso profeta. Meu Deus! Tá? O incrédulo não tem, para o incrédulo não tem jeito. Irmão, não tem jeito. Tem jeito para cair? Não tem. Porque hoje Deus está falando através de profetas, né? Amém. Através de nós, pregadores e tudo mais, mas Caim foi Deus mesmo que chegou perto dele. Caim estava na frente, era 2 altares e era um religioso de primeira classe, que gostava de igreja grande e bem enfeitada. Ele gostava de igreja grande. Mas Abel era tão simples que pensou assim, mas eu creio que se eu matar um cordeiro, Deus vai agradar. Amém. E Caim preparou tudo e fez muita coisa mesmo, porque era um altar bonito mesmo. E ele conhecia o mesmo Deus. E você sabia que Caim conhecia o mesmo Deus de Abel? Sim. Eles dois estavam lá em cima. Só que um já tinha caído lá e o outro não. O que tinha caído estava fazendo um altar porque ele conhecia Deus, ele sabia como adorar, sabia que Deus gosta de adoração, Deus gosta de oração, mas correta, não é uma adoração qualquer. Aí ele fez um altar e ofereceu para o mesmo Deus que Abel estava oferecendo. Só que aqui embaixo já era redenção. E ele não conhecia nada de redenção, mas Abel conhecia. Amém. Deus, oh meu Deus. Quem não é eleito não conhece nada de redenção, mas o eleito conhece. Amém. O eleito sabe o que redime ele. O eleito sabe que essa mensagem é a chave para a redenção dele. Os demais, Eu creio. mas os cainitas não sabem, eles não vão aceitar. Mesmo Deus descesse como um anjo, hoje, como ele desceu lá e falou, é claro que ele falou diretamente com nós lemos a Bíblia. Sim. Caim, se você fizer da maneira que seu irmão está fazendo, não haverá aceitação para ti. Caim, eu te aceito se você fizer certo. Mas tinha jeito de fazer? Não tinha. Eu não conhecia nada de redenção. Nada. Mas o eleito conhece. Amém. O eleito sabe que há erros nele. Como Paulo diz, miserável homem que sou. Sim. Mas quem me livrará do corpo dessa morte? Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo. Amém. Assim não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vive em nós. Glória a Deus. Então deixa eu ler só aqui para nós terminar aqui, ainda na era de Laodiceia. Vou ler aqui. Na verdade, que eu ia pregar era outros assuntos, mas eu creio que esse é o assunto que Deus quer mandar. Vamos aqui, então, aqui na mesma mensagem, a era de Laodiceia, no 44. Escute bem aqui. O assim diz o Senhor permanece por meio de sua palavra, que não falha, e permanecerá e será vindicado. Há um profeta mensageiro para essa era, baseando-me unicamente no comportamento humano. Qualquer pessoa sabe que onde há muitas pessoas, há também opiniões divididas acerca de pontos menores e de uma doutrina maior, na qual todos concordam. Quem, pois, terá o poder de infabilidade, o qual há de ser restaurado nessa última era? Porque essa última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Isso quer dizer que teremos de novo a palavra como foi dada e entendida perfeitamente no dia de Paulo. Vou lhes dizer quem terá esse poder. Será um profeta tão cabalmente
vindicado que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque. Por que ele passou por todos os profetas, foi até Enoque? E você sabe que existem 3 Bíblias, a primeira é o Zodíaco e a segunda é Enoque. E Enoque só trouxe os 7 degraus, mas esse aqui trouxe o rei. Amém. O rei é a pedra de coroa. Amém. Então, desde Enoque tinha a sua segunda Bíblia, que era a pirâmide, mas tinha 7 degraus para o rei subir, que era 7 eras da igreja. Amém. Até ele chegar. Só que agora ele está aqui. Amém. O rei está aqui. Amém. E ele chegou, ele já é a pedra de coroa. Amém. Ele é a pedra de coroa para levantar o seu corpo. Amém. Então, disse aqui, desde Enoque até hoje, porque este homem de fato terá um ministério profético da pedra de coroa, e Deus o mostrará. Ele não necessitará falar por si mesmo, Deus falará por ele por meio da voz do sinal. Amém. 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 O que é o sinal na terra? Profeta? Sim. Então, Deus está falando pela voz do sinal. Amém. Amém. Sim. Só mais uns parágrafos. Vou ler mais 2 parágrafos. Está faltando ainda 10 minutos. Eu vou ler da mesma era do Laodiceia. Parágrafo 79. Eu creio que o irmão Silas deve ter anotado esse aqui. E 80. Escute bem aqui. Porque chegou um ponto uma vez aí, o povo estava pregando que a noiva já era a palavra. É claro, nós somos parte da palavra. Nós somos, Deus é a palavra. Nós somos parte da palavra. Não é? A noiva é parte dele. Porque quando ele morreu na cruz do Calvário, o corpo dele é a noiva. Então nós somos parte do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. Amém. Ele é o cabeça, sabe? Então por isso que quando Adão estava na terra, como Adão era para ser redimido, então o que Deus fez? Tirou a costela de Adão e tirou uma Eva. Do lado de Cristo ele tirou a noiva dele. Amém. É isso que nós temos que entender. Então a noiva é o corpo dele. Então não é o corpo dele que fala, não, é o cabeça que fala para o corpo. Amém. Tem uma mensagem, o 4º selo, o profeta diz: quando chegar o fim, Deus não vai dizer, Eva, vem dar à luz, mais ou menos essa palavra, vem dar à luz o filho, mas ele dirá, mas ele chamará e eu responderei. Amém. Amém. Vocês sabem o que ele está chamando? Amém. Aqui é o chamado mesmo. É ele que está chamando. Amém. Ali está. Ele está enviando um profeta vindicado. E ele está enviando um profeta depois de quase 2000 anos. Ele está enviando alguém que está tão longe de organização e educação do mundo religioso, que ouvirá somente de Deus, como João Batista e como Elias na antiguidade. E terá o assim diz o Senhor, e falará por Deus. Amém. Ele como está declarado em Malaquias 4 e 6, converterá o coração dos filhos aos pais. Ele resgatará os escolhidos do último dia. Amém. E eles ouvirão a verdade exata por meio de um profeta vindicado. Amém. Assim como foi com Paulo, ele restaurará a verdade, assim como tiveram a eles. Amém. E aqueles eleitos juntamente com ele naquele dia serão os que em verdade manifestarão o Senhor, e serão seu corpo, e serão sua voz, e produzirão suas obras. Aleluia. Amém. Compreendeu isso? Amém. Está vendo? A voz dele está soando. É claro, nós somos o corpo dele, mas a voz está soando, tá? Uma breve consideração da história
história da igreja provará quão exato é esse pensamento. Na era das trevas, o povo quase totalmente havia se separado da palavra, porém Deus mandou a Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo, porém eles se organizaram e outra vez a palavra pura de Deus ficou perdida, porque a organização tende a juntar-se com dogmas e credos em vez da simples palavra. Já não podiam falar por Deus, então Deus mandou a Wesley e ele foi a voz com a palavra em seu dia. O povo que aceitou sua revelação de Deus chegou a ser as cartas vivas, lidas e conhecidas de todos os homens de sua geração. Quando os metodistas fracassaram, Deus levantou a outros. Assim tem continuado através dos anos, até que nesse último dia há outra vez um novo povo na terra que soube seu mensageiro. Amém. Não é a voz dela, mas é a voz do próprio mensageiro, que é a voz de Cristo. Amém. Porque é um povo na terra que soube o seu mensageiro será a voz final da última era. Amém. Repetidor da mensagem verdadeira. Amém. 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 Oi, Ítalo, faz favor, Ítalo, vem aqui que nós vamos orar por você. Tem mais alguém que estiver aniversariando, pode chegar aqui que nós vamos orar por vocês. Vamos orar e vamos pedir a Deus se o rapto acontecer nessa semana que nós vamos embora. Amém. Talvez a gente não volta na igreja mais, mas se não acontecer, nós vamos voltar de novo. Amém. Quantos anos? 13 anos. 13 anos. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, está aqui, Senhor, o Ítalo, completando 13 anos. Meu Deus, a gente tem conhecido a ele, os seus pais, meu Deus, o irmão Geraldo, a irmã Minha. Meu Deus, e tem cuidado deles, Pai bendito. E o que nós pedimos, Senhor, é que o Senhor dá a eles saúde, muito mais saúde espiritual, Senhor. Meu Deus, que ele seja um verdadeiro eleito. Quem sabe, se houver tempo, meu Deus, que ele possa levar essa mensagem através dos seus próprios lábios, pregando essa verdade, Senhor. Meu Deus, protege a vida dele, Senhor. Não só dele, mas também das suas irmãs, da irmã Miriam, do irmão Geraldo, Senhor. Meu Deus, protege essa família, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. É que nós te pedimos, juntamente com a igreja, Pai, que ele saia daqui abençoado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, tá? Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a Deus que nos leve em paz, né? Senhor Deus, graças te damos mais uma vez, Senhor, pela tua palavra pregada, por essas famílias, Senhor. Meu Deus, eu agradeço muito por esse povo, por esses irmãos, por essas irmãs, que têm confiado, Pai, na palavra sendo pregada. Eu sei que eles não confiam em mim, mas confiam na tua palavra que está sendo pregada e sabe que é a verdade. Assim eu peço, Senhor, também, Senhor, protege os seus filhos, protege as suas famílias, Senhor. Dá a eles mais e mais do teu amor, do teu poder. Senhor, que não falta nada em seus lares, Pai. Meu Deus, que eles saiam daqui abençoados. Os irmãos que estão ouvindo através da internet, que ainda ouvirá, Pai, que eles sejam abençoados também, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor. Ajuda os irmãos que viajam, os irmãos que trabalham, os irmãos que têm negócio próprio, Senhor. Pai, ajuda os seus negócios, Senhor. Abençoa, Pai, que não falta nada para eles também, Senhor. Assim nós pedimos essa bênção para cada irmão,
cada irmã, cada casal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa as crianças, Senhor. Essas criancinhas, meu Deus, os jovens, as crianças que vão nascer, Senhor, estende a mão de graça sobre elas também, no nome do Senhor Jesus Cristo. É que nós te pedimos e te agradecemos. E também agradecemos o irmão Geraldo que está aqui conosco já, Senhor. Pai, que ele saia abençoado e curado de toda enfermidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor